O problema é que aqui no Brasil, as 10 senhas mais usadas são extremamente simples, de acordo com os bancos de dados vazados recentemente. Vamos conversar agora com o Alan Costa, que é especialista em cibersegurança, co-CEO da ISH Tecnologia. Alan, obrigada por conversar com a gente. Vamos começar com a questão com a questão da senha, né? Que são muito fáceis de acordo com os bancos aqui usadas pelos brasileiros. Conta pra gente que senhas que são essas, que são consideradas fáceis por vocês, e qual seria a dica, então, de ter senhas mais difíceis de serem invadidas e hackeadas? Vamos lá, a gente faz um estudo que ocorre de maneira recorrente, né, identificando a partir de vazamentos de dados que estão em Deep e Dark Web, aí para quem está nos assistindo entender, né, a internet que a maioria das pessoas usa é o que a gente chama de superfície, né, e aí embaixo disso tem uma imensidão de informações, de dados, que normalmente nós, pessoas, digamos, normais, comuns, não temos acesso. Mas tem muita coisa circulando lá embaixo e a gente fica de olho para identificar aquilo que está vazando e circulando, como números de cartões de crédito, eventual credencial, né, senhas de acesso. E quando a gente olha para as senhas que aparecem nesses vazamentos, o que a gente identifica é um padrão muito comum e uniforme. Dentre as 10 primeiras senhas que ocorrem com mais frequência, né, eu posso te mencionar, por exemplo, aquela sequência de números 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a sequência de números repetidos como 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou uma sequência de uns, e aí para ficar um pouquinho mais complicado, as pessoas de vez em quando usam palavras, e as 4 mais usadas são admin, Brasil, a palavra senha e QWERTY, que se você olhar no teclado do computador, são aquelas 5 primeiras teclinhas que estão debaixo dos números ali, uma na sequência da outra, que fica bem facinho de digitar. O grande problema disso é que isso facilita enormemente a vida dos criminosos, porque o que eles estão fazendo, na maioria do tempo, de um lado, tentar fazer o que foi mostrado na reportagem, né? Fazer o que a gente chama de phishing. O phishing é uma prática que faz exatamente isso que o colega que teve a coleira do cachorro como isca para o golpe passou, o que aconteceu com ele, né? Ele recebeu um SMS, aquele SMS por alguma razão parecia fazer sentido para ele e ele acabou caindo no golpe. Então, a primeira dica, antes de confirmar a dica das senhas, é que a gente nunca clique naquilo que não conhece, né? O colega que me antecedeu também falou muito bem, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que acessa. E do ponto de vista das senhas, são os cuidados básicos, né? Você não usar a mesma senha para todos os seus acessos, para tudo que você, senhas repetidas, né? É você procurar trocar a sua senha esporadicamente, de tempos em tempos, é você procurar não usar informações óbvias como datas de aniversário, nomes de familiares e coisas do tipo, armazenar senha em locais inseguros. Parece incrível, Paula, mas a gente encontra nas empresas senhas anotadas em post-it penduradas o mundo se digitalizou e a gente precisa entender que aqueles comportamentos que nós tínhamos no mundo físico, né, nos protegendo contra os bandidos do mundo real, a gente também tem que ter aqui no mundo virtual. Agora, que lugar seria esse lugar? Um post-it eu não colocaria, né? Mas vocês sempre falam pra gente, olha, senhas mais difíceis, às vezes é difícil de a gente memorizar. E são tantas senhas, para tudo a gente precisa de senha hoje. Ou mesmo com o Face ID, você tem que colocar uma senha também. Então, assim, às vezes vem aquelas senhas sugeridas, que elas são imensas e a gente jamais vai decorar. Então, ou você já salva no seu computador, no seu celular, e aí não está adiantando nada se a gente salvou a senha ali naquele lugar. Então, assim, qual que seria a alternativa? Porque é muita senha, não dá para botar a mesma senha em todas as coisas. Salva onde? Em que lugar seguro, já que o nosso cérebro não está conseguindo guardar tanta senha assim, não, Alan? Eu concordo contigo, Paula. É muito difícil de você manipular essa quantidade gigantesca de senhas, né? Mas tem algumas saídas. A primeira delas, a mais tradicional, a gente usar o que nós chamamos de cofre de senhas. Isso é um aplicativo que você pode instalar no seu celular, no seu computador, e ele, inclusive, funciona como se fosse um só, claro, porque você precisa das suas senhas tanto no computador quanto no celular, e aí você só precisa ter o cuidado de memorizar uma única senha.
porque todas as outras ele vai cuidar para você, porque ele vai estar, essas senhas estarão protegidas, criptografadas, de maneira que se alguém pegar aquilo não consiga entender, dentro desse aplicativo de cofre de senhas. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica, Paula, eu vou compartilhar algo que eu uso e que me ajuda muito, né? Existe uma forma de você criar uma espécie de algoritmo que te permita criar palavras misturando letras e números. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que quando você vai escrever a palavra bolo, ao invés da letra B, você usa o número 8. Então fica 8OLO. E se você quiser complicar um pouco mais, você coloca 80L0, por exemplo. E aí, se você combina isso, por exemplo, com uma parte do nome do site que você está acessando ou do para que aquela senha serve, isso te dá a possibilidade de criar um algoritmo próprio, que é só seu, e que te facilita lembrar, porque a primeira parte pode ser sempre a mesma, usando essa técnica de você misturar letras e números que mudam, né? que não deixam que aquela parte da senha seja uma palavra óbvia. E a segunda parte, você remete ao site que você está acessando. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui o 8OLO Band, se eu estou acessando o site da Band. 8OLO futebol, se eu estou falando do meu time. Enfim, eu posso criar variações que me facilitem decorar essa senha, porque realmente é um negócio muito difícil. Mas o cofre de senha resolve isso de uma maneira mais simples. E tem até determinados sites, por exemplo, e-mail aqui da empresa, ele te obriga a fazer isso. Ele fala, olha, você tem que colocar pelo menos tantas letras em maiúsculo, tantos números, né? Porque isso faz toda essa mistura que acaba sendo um pouco mais difícil de se chegar, né? De ser hackeada. Agora, queria aproveitar, já que a gente está falando de cibersegurança, e perguntar para você, a gente sabe que muitos brasileiros hoje em dia fazem compras online. Eu sou uma que adoro fazer compra online. Só que assim, eu tenho uma preguiça danada de fazer troca depois, mas assim, adoro fazer compra online. O que eu tenho usado muito é a questão do cartão de crédito virtual. Tenho me sentido mais segura a partir daí. O que você indica? Porque assim, mesmo quando vocês falam, não dão os seus dados e tal, mas a gente entra em sites de lojas que são... Estou falando de site quando você entra no site mesmo, não é alguém que te mandou. Eles pedem o seu CPF, eles pedem para você fazer cadastro. É seguro fazer esses cadastros? E a forma de pagamento, qual que é a mais segura? Esses cartões virtuais, eles são seguros também, Alan? Vamos começar pelos cartões. Sim, os cartões virtuais são seguros e são uma boa alternativa, né? Para que você possa, como você mesma disse, se sentir mais segura, né? Isso é uma forma de você gerar um número que é utilizado apenas numa única compra online. Você faz isso utilizando o seu aplicativo do banco no seu celular, e eu vou dar uma dica sobre aplicativos de banco em celular já já, e a partir daí você cria um número que é único, então ele só vai conseguir ser usado naquele momento e vai te trazer uma tranquilidade maior. Quanto a ser seguro, informar os seus dados nesses sites, a grande recomendação é a seguinte: tenha certeza de que você está se relacionando com sites confiáveis, né? Com sites que têm boa reputação, e você pode pesquisar essa reputação online em sites como Reclame Aqui e assim por diante. E se você estiver se relacionando com um site que tem boa reputação e estiver num ambiente seguro, o que é um ambiente seguro? É o seu próprio computador, utilizando os seus aplicativos, é o seu próprio aplicativo no celular, né? Isso é sim seguro, né? Esse dado, em tese, ele tem que ser criptografado também por quem está utilizando esses dados. A empresa tem que cuidar disso, né? Existe uma lei hoje chamada Lei Geral de Proteção de Dados que coloca regras muito rígidas, né? As empresas podem ser punidas com multas muito significativas, com chegando até, quem sabe, a possibilidade de continuar operando. Então, isso é relativamente seguro se você tiver a certeza de que você está num site que você pode confiar e que tem boa reputação. E eu disse que eu ia falar sobre uma dica aqui com relação ao aplicativo de banco em celular, né? Essa é uma questão muito delicada, Paula, porque hoje a grande maioria das pessoas utiliza o aplicativo do banco no celular pela comodidade, pela facilidade. Só que, por exemplo, se você eventualmente está num trânsito dentro de um carro e alguém te aborda, muitas vezes essa abordagem é feita à mão armada, e você está com o seu celular na mão e essa pessoa pega o seu celular desbloqueado. Você vai ter um bocado de problema, porque ao estar desbloqueado, isso facilita muito para o ladrão utilizar aqueles aplicativos de banco que você possa ter ali e até descobrir coisas a seu respeito. Imagine, Paula, que você tem uma conta muito recheada, o ladrão pode olhar aquilo e resolver que não quer só o dinheiro, ele pode querer, sei lá, alguma coisa a mais, como um sequestro relâmpago e coisas do tipo. Qual é a dica que a gente dá, Paula? Não utilizar
aplicativo de banco no seu celular principal. É uma coisa meio maluca de se pensar, mas é a realidade do nosso país, infelizmente. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha alguns amigos que moravam em grandes cidades, com altos índices de criminalidade. Esses amigos tinham a carteira do ladrão. Você tinha a carteira num bolso, com os cartões para valer e tal. Você tinha uma carteira ali que tinha R$ 50, um cartão que provavelmente já estava cancelado, e que era a carteira que você entregava ao bandido caso fosse roubado ou roubada. Infelizmente, nós estamos vivendo numa era em que é preciso ter também o celular do ladrão. E o celular do ladrão, na maioria das vezes, vai ser o seu celular, aquele que você usa. Então, nesse celular, não é recomendável você colocar os seus aplicativos de banco. Talvez um aplicativo de um banco que seja secundário para você, com uma quantia de dinheiro pequena, para facilitar a tua vida, para você poder passar um Pix, para que você não tenha muito problema na operação do seu dia a dia, do seu cotidiano. Mas as suas operações bancárias, onde você movimenta quantias maiores, onde você faz investimentos, isso o ideal é que fique num celular e que fique em casa, esse celular ou guardado em um lugar seguro, e que você só manipule esse celular quando você estiver fisicamente num lugar seguro. Eu faço isso, viu, Alan? Eu já sou uma pessoa que faço isso. E vou além, porque dependendo dos bancos, tem alguns bancos, por exemplo, que você só pode ver seu saldo ou ver suas aplicações. Você escolhe de colocar para ver só na sua casa. Só no endereço X, então assim, se você tá louco... Uma vez eu tomei um susto que eu tava longe de casa, falei, cadê meu dinheiro? Daí que eu fui ver, me lembrei, olha, eu peguei e fiz isso, e vim de segurança, não tem como eu ver, é só no endereço seguro. Tem essa questão também. Com o Pix, né, a gente sabe que infelizmente o número de sequestros acabou aumentando de novo aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa que nunca tenho Pix para fazer para ninguém, porque o meu celular... ele não tem absolutamente nada, entendeu? Ele é mais ou menos isso. Parabéns, Paulo. Você tá adotando uma postura muito segura, isso é importante. Eu morro de medo. E qualquer coisa, assim, também. Eu sempre falo para quem nos assiste, tô no carro, tô num carro de aplicativo, tô de carona, tô dirigindo, tô na rua. Não, nem pego o celular na minha mão. Celular na minha mão é só dentro de algum lugar muito seguro. Alan, infelizmente a gente tem que viver assim, né? Mas são os dias de hoje aqui no Brasil. Obrigada, viu, Alan? Exato. Eu é que agradeço, foi um prazer. Até a próxima, bom fim de semana. Agora a gente tem intervalo e volta já já.